Olá, Prejo Vander. Olá, Sandra! Que Tudo bom bem? revê-la, prazer encontrá-la. Prazer também. Hoje aqui no Elos do Diálogo, nós estamos recebendo Frei Gilvander Luiz Moreira, Frei, padre carmelita, doutor em educação, filósofo, teólogo, mestre em exegese bíblica, assessor do CPT, Comissão Pastoral da Terra, do CEBI, Centro Ecumênico dos Estudos Bíblicos, do SAB, Serviço de Animação Bíblica das Paulinas, né? E das ocupações urbanas em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Frei Gilvander. É uma honra estar aqui conversando com o senhor no dia de hoje. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço o convite, a confiança e uma alegria, uma grande responsabilidade conversar com você aqui. Eu acho que nós vamos falar de coisas assim bastante sérias, né? Hoje, dia de finados, eu quero, antes de iniciarmos aqui, fazer minha reverência e fazer referência às mortes, né? Mais de 60 mil mortes pelo Covid, mortes que muitas poderiam ter sido evitadas, então que as famílias se sintam abraçadas, acolhidas, cuidadas e que sejamos capazes também de trazer, né, como semente, como o senhor bem disse lá no texto, né, essa luz de cada pessoa para essa luta, para essa busca, para esse renascer a cada dia. Né? Olá, Lúcia, seja bem-vinda. Ítalo também, seja bem-vindo. Exatamente, Sandra. Assina embaixo da sua introdução aí também, eu acho que no dia de hoje, dia 2 de novembro de 2020, 2 de novembro, dia de finados, né? Eu não gosto muito dessa Sim, palavra, porque passa a ideia finados, findou, acabou, e não é nada disso. não é. Então, como você iniciou também, eu quero aqui expressar meu abraço solidário aos milhões de pessoas no Brasil e um número muito maior pelo mundo afora, Uhum. que são golpeados pela dor, né, da partida de uma pessoa que ama, né? E no Brasil nós temos a morte natural, né, como um fenômeno faz parte da condição humana, mas infelizmente o Brasil totalmente desgovernado, com um desgoverno fascista e genocida, o Brasil se tornou uma fábrica de mortes, né? Então, há 160 mil famílias golpeadas diretamente pela Covid, essa pandemia, e principalmente pelo desgoverno, que eu tenho a a convicção que se nós tivéssemos no Brasil um governo ético, justo, 70% dessas vidas, mais de 100 mil pessoas poderiam estar aí com as vidas preservadas, né? É, Outras 250 mil pessoas, irmãos e irmãs nossas, estão tendo a vida ceifada todo ano por causa da epidemia de câncer, né? E já tem sim. comprovações científicas que essa epidemia de câncer no Brasil, a cada ano contaminando mais de 700 mil pessoas contraindo câncer, está sendo provocada pelo agronegócio, pelas monoculturas, né, por esse exagero, né, centenas de agrotóxicos sendo jogados em cima da mãe terra, da irmã água, contaminando os alimentos e o ar, né? Sim. E sem contar a injustiça social também, que ceifa a vida mais de 30 mil jovens, né? Adolescentes, jovens de 12 aos 29 anos. Então, assim, são mortes antes do tempo, né? E aí isso deve renovar em nós uma paixão pela vida, uma indignação para a gente se comprometer, porque o que o Deus da vida quer é vida em abundância para todos e todas, né? É. Eu quero colocar aí também, junto a todas essas, que acaba que nós estamos fazendo uma grande oração, né? Eu quero colocar nessa oração aqui também as mulheres, feminicídio,
Quantas mulheres, Exato. quantas vidas aí sendo ceifadas, deixando famílias sem a sua mãe, né? Sem a sua genitora, e que tudo isso seja colocado, né, no colo de Deus, porque é apenas esse consolo, e que seja força para cada um de nós, não é isso? Bom, Exatamente. nós vamos falar, eu li o texto, né, gente, o texto do Feijovander, eu tenho o blog e tem o site, né, gilvanda.org.br, tem o YouTube, o canal do Feijovander, vocês podem ir lá que tem muita coisa para poder ler e conhecer. E esse texto que foi colocado hoje é como lidar com a morte de um jeito saudável, né? É muito interessante, todo mundo deveria ir lá ler. Eu gostaria só de começar aqui dizendo que para mim fica um paradoxo entre o medo da morte, a fuga da morte, o querer evitar a morte, e ao mesmo tempo, no mundo hoje, no mundo contemporâneo, nessa modernidade líquida, que já não é mais líquida, já é gasosa, as coisas nem chegam a se materializar mais, né? Como que nós, sociedade no geral, tem lidado com a morte. Ao mesmo tempo, quero afastar, tenho medo, não quero ver. Nossos cemitérios são bonitos, mais bonitos que muitas casas, né? Acolhedores, gostosos até de ficar e tal. E, ao mesmo tempo, existe uma sede de alimentar uma cultura de morte, que a morte é do outro, a morte não é minha. Então, acho que tem muita coisa para a gente falar. Hoje a gente vai falar da morte na visão do cristianismo, a questão da ressurreição, pós-morte, mas eu acho que não tem como a gente não trazer essas questões, né, Fê? Como é que o senhor vê isso? Exatamente, Sandra. Uma das coisas que eu aprendi, tanto estudando 5 anos de filosofia, depois mais 4 de teologia, mais 4 de mestrado, mais 5 de doutorado, e também na experiência lutando por justiça social, por terra, por moradia, para barrar as mineradoras aí dessa ganância sem fim, é que tudo que a gente vai analisar, a gente precisa se perguntar a partir de qual ou de quais pontos de vista estamos analisando, né? Então é claro que para a gente analisar, inclusive a questão, essa realidade da morte, que é uma realidade que a gente não pode negar, a gente precisa também se colocar na perspectiva de quem está à beira da morte ou de quem já experimentou uma, duas ou muitas vezes o que significa perder, entre aspas, né? Aham. A sua amada, né? E nesse ponto, sabe? Não sei se é por causa dos meus já 57 anos de vida, Sandra, mas há 5 anos atrás, a mamãe partiu com apenas 72 anos, depois de 6 anos de Alzheimer. Há 20 anos atrás, o papai, José Moreira, também partiu, a mamãe, Dona Leontina. Papai, com apenas 59 anos, vítima da Nossa, doença de Chagas, né? Tripanosoma novo cruz. mesmo. Já perdi vários tios, primos, né, tias, companheiros de luta e muitos amigos e amigas. Então, eu já experimentei no meu próprio corpo como lidar com a realidade da morte, né? Por isso que todo 2 de novembro, principalmente, é um momento assim para a gente parar, refletir, rezar, orar, meditar, né? E reverenciar as pessoas amadas com as quais nós não temos mais a presença física ao nosso lado, né? Uhum. Então, aí, por isso até que, Sandra, eu resolvi escrever esse texto hoje de madrugada, assim, na esperança de
contribuir para que as pessoas lidem de uma forma saudável, porque não dá para negar a morte, né? É claro que nós acreditamos, e o Jesus Cristo testemunhou que o Deus no qual nós acreditamos é o Deus da vida, Deus que quer vida e liberdade em abundância para todos, para todas e para todos os seres vivos, né? Então a morte faz parte da condição humana, mas um monte de mortes antes do tempo, a gente tem que tirar várias consequências, né? Uma delas, Sandra, que eu percebo é que, primeiro, nós temos que observar em que tipo de sociedade nós estamos vivendo. E nós não estamos apenas numa sociedade contemporânea, ou chamada de pós-moderna, nós estamos numa sociedade capitalista, ocidental, né? Com uma estrutura socioeconômica, política e religiosa que reproduz a desigualdade social. Então, o capitalismo, eu gosto de dizer que, para mim, é uma máquina de moer vidas, mata de mil formas, né? E aí, uma das coisas que eu acho que estraga muito uma forma saudável da gente lidar com a morte é porque, na cultura ocidental, na sociedade capitalista, e aqui no Brasil, onde nós estamos, nós padecemos muito de uma falsa interpretação da cultura grega, né, que inoculou no senso comum, né, e não por acaso, mas por interesses para beneficiar a reprodução de certos esquemas de poder, de controle, de censura, né, até de inquisição, cristalizou no meio do povo, num senso comum negativo, um monte de dualismos que não são reais, porque a realidade não é dualista. Então, um monte de esquartejamento da realidade, de divisionismo, né? Por exemplo, tem muita gente na sociedade capitalista coloca a vida separada da morte, como se a vida não tivesse nada a ver com a morte. Isso é um engano, um equívoco grave, porque morte e vida são carne e unha, verso e reverso da mesma moeda, né? Se a gente for olhar na nossa própria vida, nós começamos a viver no ventre da Mãe Terra quando a gente morre para o ventre da nossa mamãe. Sim. Né? Eu gosto de dizer para as pessoas que quando a gente morre para o ventre da Mãe Terra, a gente nasce para o ventre por excelência, que é o ventre de Deus, esse mistério de amor que nos envolve, né? E somos colocados em comunhão, em sintonia com todo esse mistério, né? E superamos, por exemplo, os limites e as barreiras de tempo, de espaço, né? Eu gosto muito do Frei Cláudio Van Balen, com o qual eu tive a alegria de conviver e trabalhar pastoralmente 12 anos na Igreja do Carmo, aqui na região sul de Belo Horizonte. Frei Cláudio Van Balen gostava de dizer assim: Frei Gilvander, bendita a morte. Né? A morte é a realidade mais democrática, né? Que pega todo mundo. Ele chegava até com uma pitada assim, de ironia, perguntar assim: imagine se não tivesse a morte. É claro que ele está se referindo à morte natural, né? Não morte antes do tempo, morte como fruto de tantas injustiças que padecemos, né? Então, uma das coisas que eu percebo, nós precisamos, para lidar de uma forma saudável com essa realidade que é muito dolorida, que é a partida ou até breve das pessoas com que nós amamos muito, a gente precisa perceber a íntima relação que tem entre viver e morrer, né? A gente morre e renasce todos os segundos da vida. A gente é que não percebe, né? Por exemplo, quando a gente convive com as pessoas, mas basta a gente ficar 6 meses, 1 ano sem encontrar com a outra pessoa, a gente, nossa, como é que você está diferente? Como é que você cresceu? Não é como é que você envelheceu, né? Porque todos os segundos, as células do nosso corpo, umas estão morrendo, outras renascendo, é o ciclo da vida continuando, né? E acho que depois até, a gente olha... assim,
Eu estou dizendo, completando essa questão do ciclo, até essa compreensão de ciclo da vida, a gente parece que meio que perdeu no meio de uma correria louca, né? Porque quando a gente se dá conta desses ciclos, a gente dá conta de que as coisas têm começo, meio e fim. Não tem jeito. O tempo todo, o próprio dia, vou pegar o dia. Tem o amanhecer, tem a tarde, tem o crepúsculo, tem o fim do dia, né? Então é sempre uma renovação no próprio fazer nosso do dia a dia, nas relações que a gente estabelece, né? O lidar com aqueles encontros e desencontros do próprio dia. Então, a gente ser capaz de estar presente, de estar consciente de uma existência, na verdade. A gente está vivo, tomar consciência dessa existência. A gente se percebe no presente, no agora, quer dizer, as coisas se movimentam. Acho que quando a gente vai aprendendo a passar por essa rede e ter esse olhar, a gente começa também, eu acredito, né, quando a gente está com esse mais aberto, com esse olhar, não só com o olhar, mas com as suas percepções, sensações, né, com as suas reflexões, você consegue, começa a entrar nessa rede e dar valor às coisas e aprender a valorizar e a respeitar as perdas. Porque, na verdade, não são perdas, eu diria que são podas, que são trocas, que são amadurecimentos, né? Que as coisas elas não ficam de uma forma só. Então, eu penso que quando a gente começa a se dar conta disso, né, isso é um exercício de encontro com a morte, que é a nossa irmã, que ela está aí. Para mim, a morte, ela é uma experiência de vida. Não existe a vida sem a morte, não existe a morte sem a vida. Exatamente, Sandra. Eu acho que é muito eloquente, a gente tem que levar muito a sério, né, o que São Francisco de Assis já dizia há 800 anos atrás. Ele se referindo a todas as criaturas como irmãs e irmãos, ele dizia também, a morte é nossa irmã. Né? Então, a sociedade capitalista, ela insufla no tecido social uma ideologia dominante que trombeteia um monte de fake news, um monte de mentiras, e uma delas é como se nós insuflam, como se tivéssemos um instinto de vida permanente, sem morte. Né? E aí as pessoas não aprendem a lidar com a morte. Então, eu, já no alto dos meus 57 anos, hoje eu já vejo muito diferente do que eu via 10, 15, 20, 30 anos atrás, né? Porque você me fez lembrar, Sandra, na sua reflexão aí, de um livrinho do Rubem Alves, que tem como título Tempus Fugit. Sei qual que é. Aqui, né, em português, é Tempo Fugidio. E uma das belíssimas reflexões que ele faz lá assim, ele fala mais ou menos assim, ó, se a gente for prestar bem atenção, a vida é um fluir constante de segundos após segundos. E cada momento é único na nossa vida. Acontece e não se repete nunca mais. Ele diz, quando a gente descobre essa fugacidade da vida e que cada segundo da nossa vida é inédito, a gente é convidado para viver intensamente cada momento. E é, aliás, a sabedoria que está lá no livro de Eclesiastes, na Bíblia, assim, ó, viva intensamente a vida, né? Não viva de forma atabalhoada, porque a vida, como diz o filme, quando eu estava fazendo mestrado lá na Itália, eu assisti o filme La Vita é Bella, A Vida é Bela, Roberto Benigni. A vida é bela, mas a vida é curta, né? E eu gostava de falar que a vida é única. Outro dia alguém me corrigiu. Não, Frei João, a vida não é única, não. Após a morte, continua a vida. Eu falei, correto. Mas nesse momento atual, agora... Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente, por exemplo, eu acho que toda vez, ainda mais, de forma mais incisiva, significativa, o dia 2 de novembro, dia de finados, é um convite para a gente fazer uma profunda reflexão ao reverenciarmos os nossos amados e amadas que já partiram para o andar de cima, para a vida plena, eterna, né?
E também para a gente fazer uma autocrítica. Por como é que eu estou vivendo a minha vida? Então, dependendo do sentido que a gente dá para a vida, a gente dá também para a morte. Porque nós sabemos assim, nós somos uma preciosidade, porém em vasos de barro, né? Ontem mesmo eu voltava da ocupação da Andara, posso celebrar a missa lá, na comunidade, uma amiga minha me ligou e falou, olha, acabei de receber a notícia de mais uma pessoa que morreu aqui no Triângulo Mineiro, né? Uma amiga de infância e tudo, então assim, preciosidade, porém em vasos de barro, a gente é quebradiço. Então, o outro está partindo, aí eu acho que a forma melhor da gente se preparar para a morte, aí às vezes as pessoas ficam perguntando assim, Frei Gilvander, mas e agora tem que me preparar para a morte? Tem umas pessoas que assim, quando você vê já chegando na tábua da Hebraica, seja para a idade ou a saúde enfraquecida, etc. e tal, aí eu tenho que me preparar para a morte. Umas pessoas pensam que a forma de se preparar para a morte é através de fazer certos ritos religiosos, né? Se puder, é bom, mas eu penso que a melhor forma da gente se preparar para a morte é a gente viver de forma intensa, procurando... Preparar para viver, né? Para viver. A dimensão de mais humanidade que existe em nós, né? Sendo pessoas bondosas, cheias de ternura, pessoas que têm a capacidade de ferver o sangue de indignação contra toda e qualquer injustiça, seja acontecida perto ou longe da gente, e se comprometer com as causas nobres da sociedade, para que no momento da morte, quando ele estiver lá no caixão, que quem estiver por perto possa dizer, essa pessoa não viveu de forma vã, ela combateu o bom combate, né? Perseverou na fé, tinha um projeto bonito de vida, né? Como o apóstolo Paulo registrou lá nas cartas dele lá, né? Isso eu acho que é uma forma da gente lidar de uma forma mais salutar com essa dimensão da vida, que é a morte, né? Morte. O Frei, só me lembrou aí várias coisas, sabe? Uma das coisas, assim, medo da morte em si, esse medo da morte eu não tenho. Aliás, eu adoro a morte. É um tema que eu amo, né? Tenho um carinho muito grande com os cuidados paliativos, quero fazer o curso de capelã para poder atender em hospitais. Então, assim, já faço alguns estudos de cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é só quem está lá no fim, é quem está dentro de um processo de adoecimento mais sério, que precisa desse acompanhamento. E também as perdas que eu fui tendo, eu sou muito intensa. Então, todas as minhas perdas eu sofro. Mas, ao mesmo tempo que eu sofro, eu também vou descobrindo outras coisas, eu vou permitindo que outras coisas venham. E cada descoberta sempre foi assim, foram passadas que eu falo no sentido de passo, né? Foram pulos, não sei se a palavra trampolim seria essa, mas é como uma espiral, sabe? E à medida que eu fui vendo isso, e eu, com várias pessoas com sofrimento, que também eu tive perto de mim, que isso sempre me tocou muito, eu sempre dizia às minhas filhas, sabe? Como que eu queria o meu funeral. Elas já sabem, né? Eu quero música, canto, pode chorar e pode rezar. Um pouquinho só, porque quem tinha que rezar para mim, rezar em vida. Depois não precisa mais não. Eu já rezei, você já rezar. Então fica com um pouquinho do que eu gostava. Pode dançar, pode cantar, pode tocar violão, quer violão, pode levar sanfona, pode dar uma pinguinha para todo mundo, pode chorar de novo, rezar um terço se quiser, não interessa, sabe? Mas vai doer, como doeu em mim, chorei muito, né? Em velórios de pessoas queridas. Mas eu fui descobrindo que o choro que vinha não era um choro pela pessoa, era um choro pela descoberta que cada vez eu fazia mais do que era a vida. Eu me via assim, tão plena de vida, tão pequena, e ao mesmo tempo tendo na minha frente alguém que também viveu do jeito dela, né, com erros e acertos, a plenitude da vida também.
E eu poder estar ali honrando isso, e poder trazer isso para a minha vida em vida, sabe? Então eu lembro de Eclesiastes, quando fala que mais feliz é quem vai a um velório do que vai à festa. Quem lê, às vezes, não entende. Mas é porque você vai na festa, você vai e você acaba curtindo, você não vê o que está acontecendo. Quando você está no velório, você está ali por inteiro, você vê que a vida ela é frágil, nós somos frágeis, mas ao mesmo tempo nós somos uma potência de força que pode transformar essa vida. Né? Então eu imagino, assim, no meu ponto de vista, preparar para a morte é viver bem, é viver amando, é viver acolhendo, é viver sendo capaz de acolher até a própria morte, conversar com ela, ó, não quero hoje não, tem muita coisa para fazer. E eu falo, ó, eu estou pronta, se quiser, mas eu não quero, tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Né? Então, assim, eu acho que faz parte, está ali, como está ali uma pessoa amiga, como está ali a natureza, né? E eu não vou ficar ali na terra, aquilo ali é uma representatividade, só vai uma coisa física, né? Mas o que eu vou deixar e o que eu vou levar, o que eu construir, né? O que eu vou trazer, se é possível, em outras vidas, eu acho que isso é o que constrói. E só para fechar essa minha fala, tem uma coisa que eu coloco quando fala, até no Apocalipse, né? Até está lá no texto, que quem vai enxugar suas lágrimas é o próprio Deus, não é isso? Não é isso? Pois assim, eu vou ser atrevida. Sabe? Eu falo com Deus que ele tem que ter muita paciência comigo, porque eu sou muito atrevida. Então, assim, eu vou ser um pouquinho atrevida. A gente só vai conseguir sentir essa mão de Deus enxugando as nossas lágrimas se a gente também pegar nessa mão. Porque essa mão está junto com outra mão humana. Então, enquanto eu não conseguir olhar para a minha vida, olhar para a vida do outro e ser capaz de acolher isso tudo com as belezas, as dificuldades, as dores, as alegrias, tudo, eu não vou conseguir acolher a morte. Porque, na verdade, a morte é para ser acolhida. Eu penso assim, o momento da morte é o momento da entrega. Não é o momento de encontro. Porque na hora que a morte chegar, você já foi. Você não vê a morte. Na hora que você morreu, você já foi. Então não tem um encontro, tem uma entrega. Entende? Então, assim, eu penso, antes da morte, que é toda essa preparação, e as mortes a cada dia, e as perdas, e o renascer a cada dia. Aí chega o momento da entrega. Mesmo que seja uma... E ainda vou dizer mais um pouco também, que não é ideia minha, mas que eu compactuo com ela. Que a gente se permitir a cada dia encontrar com aquilo seu que precisa ganhar luz da morte. A morte tem uma luz. Então, por exemplo, se é uma pessoa que eu respondi mal, se eu não dou conta de ir lá, mas que eu seja capaz de rezar por ela, um gesto que eu possa fazer, então a cada dia eu jogo luz sobre a morte. Porque a morte, na verdade, é o momento que eu me entrego. E eu quero me entregar na luz. Entendeu? Então, e aí depois que tem essa entrega, né, eu já imagino pós-morte. Aí o pós-morte, bom, vem muita coisa por aí. Mas, assim, falei demais, né? Mas é isso. Não, mas legal, Sandra. Você me fez, enquanto estou te ouvindo atentamente aqui, está passando muita coisa pela minha cabeça. Primeiro, assim, eu também, se eu for olhar na minha vida assim, mais para trás, acho que eu tinha medo da morte. Hoje não tenho mais também, não. É claro que medo, assim como os vários sentimentos humanos, a gente tem que saber lidá-los também com uma forma saudável. Né? Por exemplo, um pouco de medo é importante, porque joga adrenalina no sangue e a gente corre para se salvar de um inimigo ou pega o agressor pela orelha, né? Agora, medo demais paralisa, né, e afeta a nossa saúde. Sim. Outra coisa, na Bíblia, por exemplo, em várias passagens bíblicas, fala da importância da gente ter temor de Deus e não medo. Então, temor é diferente de medo. Medo faz a gente tremer, ou correr e tal, ou enfrentar. Mas o temor gera um sentimento de reverência, né? Gratidão. Isso. Então, acho que assim, outra coisa que eu acho que é importante, quando a gente fala assim, a íntima relação que tem entre vida e morte, e que a gente viver intensamente, né? Viver bem,
Não é viver bem no sentido da sociedade capitalista, não, porque Não. eles também têm um monte de mentira. Viver bem é procurar ser rico, enricando, explorando os outros, cuidando da estética, sendo a, a aparência. Não. Mais do que viver bem é conviver bem. Né? Uma sociedade do bem viver e do bem conviver. Então, assim, explicitar e jogar para fora e revelar aquilo de mais humano que existe em nós, né? Nas várias dimensões, seja da solidariedade, da ternura, desenvolvendo sempre que nós não somos indivíduos isolados. Outra mentira que atrapalha demais a qualidade de vida é a sociedade capitalista, desde o século XVI, colocou na cabeça de muita gente, cada um é um indivíduo, como se o individualismo é cada um por si, Deus, aí fala Deus por todos. Não, se fica cada um por si, é Deus contra todos. Deus não vai ficar a favor de quem está sendo individualista, não. Então, é perceber também que nós somos uma teia de vida. Agora o Papa Francisco vem falando e escrevendo nas últimas encíclicas, né? Está tudo conectado, interconectado, a rede de vida. Então, nós fazemos parte, assim como nós estamos, para a gente se alimentar, acontece morte das verduras, das frutas, animais para a gente se alimentar. O ciclo de vida está intimamente conectado com a morte, né? Agora, quanto mais a gente revela aquilo que tem de mais humano em nós, eu acho que aí a gente diminui também o medo da morte, porque aí a morte tem outra beleza também, que eu acho que é nesse sentido que o Frei Cláudio falava, bendita morte, porque a morte, quando ela é digna, parece que assim, é tipo um véu que revela a beleza da pessoa, né? É muito comum, assim, por exemplo, a gente participar do velório de uma pessoa que teve uma atuação marcante na sociedade, fez a diferença, né? Foi uma pessoa defensora dos direitos humanos fundamentais, uma pessoa que contribuiu muito com a sociedade. Aí, quando a gente começa a ouvir as pessoas lá no velório, aí, inclusive, até parentes falou, olha, eu não sabia que esse irmão nosso, que essa irmã nossa era dessa magnitude, dessa grandeza humana, nossa, ele fazia tudo isso? Então, a morte tem também esse poder de revelar a beleza que muitas vezes a gente não percebe nas pessoas, né? E aí, uma sociedade estruturalmente injusta, muitas vezes, nos induz para a gente ficar vendo mais o lado negativo das pessoas. Essa pessoa é fofoqueira, é egoísta, é idiota, é não sei o que lá mais e tal. E a gente perde de ver a beleza da pessoa que está ali, né? E aí, depois da morte, claro que eu gosto muito quando tenho oportunidade de ir, seja no hospital, quando a pessoa está próxima da morte, ou então no cemitério para consolar as pessoas, ou celebrar sétimo dia, eu fico muito feliz. E às vezes eu gosto de dizer para as pessoas assim, com a morte dessa pessoa que nós amamos, e por isso nós estamos muito sentidos, nós perdemos apenas a presença física. Mas a presença física não é a única forma de sermos presença, de sermos presente na vida das outras pessoas. As pessoas que morrem continuam sendo presentes, eterna, né? Nós, como se fôssemos assim, uma gota d'água no momento da morte, pimba, e cai no oceano de Deus, esse mistério de infinito amor que nos envolve. E aí rompe-se barreiras de tempo, de espaço, a pessoa entra em conexão com essa sinfonia toda. E ela continua vivendo em nós de formas, pela memória, pela lembrança, pelo o exemplo, o testemunho, pelas falas, o que ela dizia. Então, assim, parece que é jogado no amplificador, né? Aquilo que a pessoa é. Aí, às vezes, após a morte, que a gente começa, essa pessoa fazia isso, ela falava assim, olha, ela ensinou isso. A pessoa continua presente
em nós de mil e uma formas, né? Só que, infelizmente, numa sociedade dualista, que absolutiza, por exemplo, a estética e físico ali, sumiu a pessoa física, pensa que acabou. Não, continua presente de várias outras formas, né? É verdade. Eu estou aqui olhando o nosso tempo, que ele vai correndo. No bate-papo, o tempo acelera, né? Mas tem umas questões, a gente trazendo agora, né, mais pontualmente para dentro do cristianismo. Como que é essa visão? Porque as pessoas perguntam como que é essa questão de céu, de inferno, de purgatório, de ressurreição e tal. Eu costumo dizer que, aliás, dentro da teologia atual já se fala isso, só pode me corrigir se eu estiver errada, né, que céu e inferno somos nós que construímos, é dentro da gente, é aqui. Né? Então, quando se fala de julgamento, não é Deus que julga a gente, somos nós que, ao nos ver nesse momento, a gente é que acaba, né, se colocando frente. Não sei se eu não gosto da palavra julgamento, não, mas eu não estou sabendo achar outra. Mas é o olhar nosso sobre nós mesmos. Né? E aí, como que é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ô Sandra, eu acho que para a gente analisar e adquirir uma forma mais saudável de lidar com a morte, precisa compreender melhor a vida, a gente precisa olhar para a natureza e perceber que na natureza morte e vida está relacionado. Por exemplo, eu sou camponês na roça, então desde os 5 anos de idade eu estava lá na roça com o papai plantando milho, feijão, mandioca, arroz. Então a gente plantava semente, jogava a semente de milho lá, de feijão, e depois de alguns dias a gente via aquela semente, ela morria e quando ela começava a nascer assim, era uma vida nova que transformava, né? Então eu fico pensando, às vezes quem vive só na cidade tem dificuldade de perceber essa íntima relação que tem na natureza entre morte e vida. É preciso a gente aprender muito isso. Na natureza, fenômeno de morte e vida acontecendo o tempo todo, né? Por exemplo, as folhas de uma grande árvore, elas nascem, crescem, desenvolvem, depois secam, caem, aí só, as folhas morreu. Não, a folha cai ali embaixo, vira adubo, aí vem a irmã-chuva, aí aquele adubo entra nas raízes de novo e continua a seiva da vida, gerando outras folhas, outras flores, outros frutos, e assim, né? E aí também, você puxou um assunto, a gente precisa olhar também para os textos sagrados, né? Claro, da Bíblia e também as outras tradições religiosas também, que tem muito a nos inspirar. Por exemplo, eu admiro muito, tem muitos povos africanos que compreendem a morte como um momento de se reencontrar com os antepassados e com os seus ancestrais. Então, isso é bonito demais, a gente ter a concepção de que nós somos filhos, filhas, não só do papai e da mamãe, mas somos filhos e filhas da linhagem. Do tataravô, do bisavô, né, dos profetas, profetisas. Lá na Bíblia, quando fala honrar pai e mãe, não é só honrar o nosso papai, é honrar todos os nossos ancestrais passados, né? Por exemplo, quando eu visitei na prelazia de São Félix do Araguaia, lá o nosso querido bispo Dom Pedro Casaldáliga, em Santa Teresia, encontrei uma freira lá que já morava há mais de 50 anos no meio das aldeias dos povos indígenas Tapirapé. E aí ela me contou, falou, Frei Gilvander, o povo indígena Tapirapé, quando morre um parente, eles enterram dentro de casa. Porque mesmo após a morte, aquele que partiu fisicamente, ele continua sendo um parente, continua sendo um ente querido da família ali. Então, para o povo indígena Tapirapé, é impensável, é o absurdo dos absurdos, pensar em vender a terra. Porque vender a terra significaria vender a casa ali onde eles vivem e onde sepultados os seus parentes que partiram antes. Então, seria uma traição federal aos entes que já partiram, né?
Já me informaram também que na Amazônia tem povos indígenas que, após a morte do parente, da pessoa, eles fazem o processo de cremagem da pessoa, queimam e aí bebe as cinzas. Aí nós da cultura branca pode falar, nossa, mas que negócio estranho. Aí depois eu vejo eles falam, não, aqui tem a mística, a espiritualidade que está por trás é o seguinte, porque ao beber, né, ao ingerir as cinzas do parente que partiu, eu estou assimilando ele em mim. Ele vai continuar vivendo em mim. Então, veja bem, se a gente tiver abrir mão de uma série de preconceitos, a gente pode ver aqui muita analogia com a Eucaristia, onde Jesus tomai e bebei meu corpo e meu sangue. Então, assim, a gente ingere o corpo e o sangue de Cristo, é semelhante a isso que esse povo indígena está fazendo. Uma forma de dizer, olha, aquele que, como Jesus Cristo continua vivo em nós, ressuscitado, e também pela Eucaristia, os povos indígenas também, né? Então, assim, tem várias expressões culturais, que é uma maravilha, a gente não pode ficar fechado só na nossa cultura, não, a gente tem que beber também nas belezas das outras culturas, né? Por isso que a Bíblia sempre promove enculturação, quer dizer, você entrar na cultura do outro, ouvir, dialogar, tentar entender as belezas dali, né? Tanto no Primeiro Testamento Bíblico, quanto no Segundo Testamento Bíblico, tem muitas maravilhas. Agora, especificamente na Bíblia, Sandra, é claro que a gente vê lá muitas passagens, como é que foi aos poucos se desenvolvendo essa noção de que a morte não é o ponto final, né? A morte é uma porta, a morte é um parto, né? Jesus Cristo mesmo, lá no capítulo 16 do quarto evangelho, uma espécie de testamento espiritual, quando Jesus já profundamente ameaçado de morte e de ressurreição, né? E aí os discípulos e as discípulas profundamente entristecidos, e aí para tentar consolar os apóstolos, discípulos e discípulas, ele arranca a comparação da mãe em dores de parto. Fala, olha assim, olha, veja a mãe quando está prestes a dar à luz em dores de parto, sente dores, mas logo a criança nasce e aí uma alegria volta a irradiar porque a vida nova aconteceu ali. Então, alegrai-vos, né? As lágrimas de vocês serão enxugadas, né? Então, a gente vê na Bíblia, tanto no Primeiro Testamento quanto no Segundo Testamento, um número significativo de passagens onde assim, a gente vê as pessoas chorando e lamentando a partida de um ente querido, né, de um profeta, de uma profetisa, de um personagem bíblico, mas ao mesmo tempo nós vemos várias coisas que fazem a diferença. Nós vemos a comunidade consolando, né? Mesmo aquela passagem lá, eu gosto muito, da viúva de Naim, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, né, onde duas multidões inicialmente silenciosas, uma vindo com Jesus a partir do campo, e outra saindo da cidade, e vai em torno da viúva que estava chorando, porque seu filho único estava morto ali no caixão ali, né? Mas, quer dizer, aí aquela multidão estava ali expressando consolo, né? Fala, Jesus, por exemplo, lá no capítulo 11 de João, busca consolar as irmãs Marta e Maria, porque o grande amigo Lázaro tinha morrido, né? Então, o consolar, estar junto também, é caminho para a gente viver de forma saudável a morte e para a gente compreender e acreditar na ressurreição. Por exemplo, acho que uma das coisas, uma grande injustiça que me deixa muito indignado agora é o conluio, né, do desgoverno federal fascista e genocida e dessa classe política com a elite do atraso que tem no Brasil, porque em vez de implementar ações políticas e políticas públicas no sentido de diminuir o número de mortos
seja da juventude aí, sob um genocídio, né? Seja por causa do narcotráfico, que vai matando a juventude antes do tempo, seja por esse exagero de agrotóxicos que vai matando 250 mil pessoas a cada ano, seja agora pela pandemia da Covid, que não toma as medidas sérias e aí triplica o número de mortos. Então, e aí chega no ponto, por exemplo, da Covid agora, um fato novo, porque algo que é para lá de saudável e salutar, né, que é a gente participar desse momento de transição, fazer o luto, estar junto, ser solidário, ouvir, dar um abraço. A gente está com isso muito dificultado. Isso é um problema muito sério, né? Você vê como é que essa sociedade capitalista é injusta, porque nos levou a isso, porque já está comprovado cientificamente que esse coronavírus não nasceu simplesmente como algo natural, assim, toda essa engenhosidade do capitalismo foi devastando cada vez mais as condições ambientais, e aí gerou essa multiplicação de vírus, e os vírus vieram do meio do mato e chegaram nos humanos, né? Agora, importante mesmo é a gente levar a sério que, de fato, nós estamos caminhando para a ressurreição, para a vida plena, e não para a morte, né? Nós não somos... então, a Bíblia, em inúmeras passagens, mostra isso. A natureza tem morte, mas ela caminha sempre para a vida. A gente vê assim, volta e meia, o camponês fala, nossa, aqui estava tudo seco, foi só dar uma chuvinha, depois de alguns dias, revigorou tudo. Então, assim também, a força da vida acontece, por exemplo, foi uma covardia, um trauma imenso, né, a condenação de Jesus Cristo, justo, inocente, condenado à pena de morte, que era a pena imposta pelo Império Romano, né, uma coisa tremendamente humilhante, mas para as pessoas que... Muito importante a gente... lágrimas no lado do túmulo ali, curtindo as dores e tudo, mas falou, opa, ele não morreu não, ele está vivo, e saiu anunciando isso. Então a importância da gente estar junto, e a gente precisa ser muito criativo, até para a gente superar. Hoje já tem muitas pessoas que estão descobrindo as formas também da gente continuar sendo solidário, né? Porque o odor da solidariedade suaviza a dor de quem está sentindo, né? Isso que o senhor está falando é muito sério, porque é um dos temas que eu queria pegar, mas em função do tempo acho que não vai dar, que é a questão do luto, né? Infelizmente, a nossa sociedade ela não valoriza a viver o luto, a possibilidade do luto, o sentir a tristeza. As pessoas não podem sentir a tristeza, acolher a dor, chorar a dor, ou a pessoa tem que chorar rápido para mostrar que sentiu, né? É um processo, porque é um processo de você deixar ir. Porque quando eu falo da morte, quando eu falei daquela questão da entrega, a morte é um processo que acontece dos dois lados, que é o que está indo, né, que se entrega, e é o que está aqui, que também se entrega. E esse permitir ir, permitir que o outro vá, você permitir ser podado, vamos colocar assim. Minha mãe foi em 2015, sofreu muito, questão do Alzheimer, parentes queridos, amigas, uma amiga como irmã, né? Um casal de amigos, uma grande amiga, que foi agora também na questão da Covid. Então, assim, você permitir que esse movimento aconteça, é preciso também você acolher esse luto, que é esse momento, esse tempo, que vai permitir que a terra colha essa semente, que essa semente se abra, né, a vida. Então, às vezes há uma aceleração até de não permissão. E isso faz com que, eu imagino, né, eu acredito, que isso faz com que a gente fique mais céticos frente a uma série de coisas, inclusive a essa relação com a própria morte.
É algo que passou, acabou, já morreu, foi embora, vamos continuar. Desculpa. Então, assim, isso é uma questão muito séria. Quantos minutos a gente tem ainda? Nós temos 4 minutos. Olha como que passa correndo. Então, só uma palavrinha fechando. Outra grande injustiça que tem na sociedade capitalista é uma sociedade machista, patriarcal, que difunde uma grande mentira, que é dizendo assim, homem que é homem não chora, mulher que chora. Então, assim, reprime essa dimensão do choro. Olha, todas as pessoas choram para fora ou para dentro, né? Choramos por dor ou por amor. Chorar faz bem, né? Lava a alma. Quando uma pessoa está com uma dor tremenda chorando ali, às vezes não precisa da gente dizer nenhuma palavra, é chegar, encostar o braço, abraçar, só a pessoa sentir que tem alguém ali com ela, aliás, compaixão vem daí, né? Compaixão, compasso, sentir a dor do outro, a gente se aliar à dor do outro. Então isso é um bálsamo, é um sagrado alimento que ajuda a pessoa a lidar com aquele momento de dor e se superar, né? Ela se sentir amada, apoiada, né? Nós precisamos, mais do que nunca, fortalecer os laços onde as pessoas se sintam amadas, queridas, né? E para a gente ir afugentando cada vez mais a indiferença. A indiferença mata, né? O ódio mata porque ele gera indiferença, ele fortalece o individualismo, vê o outro como problema. Então, no dia dos finados, todos que continuam presentes em nós, mas já partilhando Vila Plena, que o Deus nos dê a graça da gente crescer em empatia e expulsar cada vez mais essas atitudes de ódio, de indiferença, mas crescer em compaixão, em sintonia, porque é se abraçando que a gente se torna mais humano. O caminho para a gente compreender a ressurreição e a vida plena, eu acho que é por aí, Sandra. Eu vou pegar uma ideia da Ana Cláudia Quintana, que deve conhecer, né? Então, num dos encontros que eu já participei com ela, ela disse uma coisa que eu vou até fazer aqui agora. Vou copiar dela, vou copiar e colar, não sei se igualzinho, né? Mas é de lá que vem. Ela sugeriu uma atividade uma vez que foi a seguinte: você que está ouvindo a gente, lembra de uma pessoa que partiu e que você tem muita saudade. Imagina que você tem 5 minutos para encontrar com essa pessoa. 5 minutos. Ela já foi, mas você tem 5 minutos. O que você vai dizer para ela? O que você vai fazer nesses 5 únicos minutos que você tem para ela? Sabe que depois ela nunca mais vai. Aí ela vira e diz o seguinte: então agora, pense em alguém que está aí e que de repente você precisa dizer alguma coisa. Você não precisa nem de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, um abraço, um sorriso, um telefonema, uma carta, um pedido de desculpa, uma oração, uma reverência, né? Então, use esse tempo enquanto ela está aqui. Porque pode ser que depois você não tenha mais esses 5 minutos. Você vai ficar só na possibilidade de ter. Então, é esse convite que eu faço. E eu ofereço os meus 2 minutos, 1 minuto. Sinta-se muito abraçado. Muito abraçado. Receba meu carinho, meu cuidado, minha oração, né? Receba minha vida, né? A alegria da vida. E minha gratidão enorme por sua presença aqui, nessa conversa tão gostosa. Amém, axé, aleluia, auerê. E dedicamos isso a todos e a todas também que nos acompanham aqui nessa prosa pelo seu Instagram, Sandra Rezende. Amém. Muito obrigado. Beijão, viu? Eu que agradeço. Gente, até logo, Frei. Meus queridos, nosso tempo está no final. Agradeço a presença de todos vocês.
Nós vamos ter uma conversa também aqui sobre a questão da morte na visão espírita, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer essa conversa na próxima segunda. Próxima segunda vai ter Elos do Diálogo. Não sei se com essa conversa, mas ela vai acontecer. Porque eu tive umas questões que eu precisei vir para Belo Horizonte e é uma questão que a gente está resolvendo aqui, tá bom? De qualquer forma, eu agradeço, deixo um carinho enorme, coloco-me ao lado de cada pessoa aí que nesse momento tem uma lágrima, tem uma dor, tem uma saudade. Eu também tenho, da minha mãe, de pessoas amigas, de pessoas queridas, mas eu sei que elas deixaram em mim marcas, marcas que fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje e que me dá muito orgulho nesse caminho que eu estou tentando seguir nessa vida. E agradeço muito cada uma das pessoas que passaram na minha vida e que já foram, porque todas elas, de alguma forma, me ensinou. Gratidão enorme a todos vocês. Até a próxima segunda-feira, no Elos do Diálogo.